E vou compartilhar minha tela. Todo mundo aí assistindo, conseguindo ver minha tela? Então tá bom. Lembram disso aqui da aula passada? Que a gente falou da Poisson? Eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Como que fica a cara da função de probabilidade Poisson e a relação dela com essas coisas aqui que a gente viu na aula passada. A gente fez algumas suposições. Eu terminei a aula com essas duas informações aqui para vocês, dizendo que quando a gente estava no caso de analisando ocorrências no tempo, o número de ocorrências observadas em um intervalo de tempo de comprimento t, no final de todas aquelas nossas conversas de suposições lá, tinha uma distribuição Poisson com um parâmetro que era igual àquela taxa vezes o comprimento do intervalo. E também comentei quando a nossa contagem estava associada ao espaço, né, que o número de ocorrências resultante era uma Poisson com um parâmetro dado pela taxa vezes a área da região que eu estava trabalhando. A gente comentou essas duas coisas, tá? Esse parâmetro, que costuma ser a taxa vezes a área ou a taxa vezes o tempo, na Poisson a gente chama ele de lambda, ok? Ele costuma ser chamado de lambda, tá? E a distribuição Poisson é dada por isso daqui, ó. Essa é a cara da distribuição Poisson. Então, uma variável aleatória x com distribuição Poisson de parâmetro lambda maior do que zero possui função de probabilidade dada por isso daqui, ó. Lambda elevado a x, esp de menos lambda, sobre x fatorial. O que é importante lembrar aqui? É uma contagem, tá? Começa no zero, assume valores inteiros, mas ele não tem um limite superior. Então, teoricamente, eu posso ter até mais infinito aqui. Tá legal? Notação. Geralmente vai ser assim, ou um P, tá? X tem distribuição P de lambda, ou POI, tá? Uma outra coisa, apesar de escrever Poisson, né? A gente fala Poisson com A, como se fosse um A, aquele I ali, tá? Então, a distribuição de Poisson, ok? Aqui algumas informações sobre ela. Ela tem uma característica que todo mundo lembra quando pensa nela, tá? Lembra que eu disse para vocês que a geométrica, quando alguém fala em geométrica, vem na mente de todo mundo a questão da falta de memória. Quando alguém fala de Poisson, vem na mente de todo mundo essa seguinte característica aqui, ó. Olha só. Olha quem é a variância e a esperança de x. Quem são essas duas quantidades? É o próprio parâmetro dela, o próprio parâmetro lambda. Vocês estão vendo? Então, quando você tem uma Poisson 2, significa que é uma Poisson com média 2 e variância 2. Tá? Isso pode ser bastante útil quando você tem um conjunto de dados. Imagina que você tem um conjunto de dados e você acha que um modelo Poisson pode servir para ele. Tá? Se você calcular a média de uma amostra e a variância de uma amostra e essas duas medidas derem valores parecidos, é mais um indício de que você pode estar diante de uma variável aleatória com distribuição Poisson, que poderia estar servindo para modelar esses dados. Ok? Todo mundo entendeu? Outra coisa, a função geradora de momentos é dada por essa expressão aqui, ó, exponencial de lambda vezes exponencial de t menos 1 para t pertencente aos reais. E na Poisson, esse resultado aqui, ó, vai ser muito importante. Eu acho que vocês não devem ter visto isso aqui em cálculo, eu não tenho certeza se vocês viram isso aqui
em tópicos ou em cálculo. Vocês vão ver isso aqui com certeza de novo em cálculo 3, tá? Mas é um resultado que a gente vai usar aqui. Então, eu já coloquei essa informação aqui como uma informação útil, porque a gente vai usar ela na demonstração disso, disso e disso, tá? Então, vocês já tinham visto esse resultado aqui? Tá, tudo bem, não tem problema não ter visto. O lugar correto de ver isso daqui é dessa forma. Em Probabil 1, alguém mostra para vocês. Cálculo 3. Porque em cálculo 3 tem a parte de séries, né? Então, é lá que você vê. Ai, ai, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, essa parte aqui eu apresento para vocês sem demonstração aqui nesse curso, mas nas matérias de cálculo vão provar isso aqui para vocês, tá? Mas isso aqui é uma outra forma de chegar no número de Euler, tá? Então, se você tem aqui uma constante a elevado a x sobre x fatorial e você soma isso daqui para x indo de 0 a mais infinito, sempre vai dar ESP dessa constante que está ali. Ok? Seja ela positiva ou negativa. Tá claro para todo mundo? O resultado? Então, a gente vai guardar esse resultado aqui, tá? Para poder fazer as contas com a Poisson. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês da Poisson. Esse aqui é o gráfico da função de probabilidade Poisson, tá? Para 3 valores possíveis de lambda. Então, olhem a linha preta aqui. O que representa a linha preta? Isso daqui, no eixo x, são os valores de x, e no eixo y é a f de x, ou seja, é probabilidade de x igual a x. Tá? Se você pega uma Poisson 1, deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui no R. Só para vocês entenderem o que está sendo plotado ali. Todo mundo está enxergando aqui. Eu vou colocar aqui a Poisson, tá? Aplicada no ponto 0, do 0 até o 10. Tá? Uma Poisson com parâmetro 1. Olhem os números que estão aqui. Deixa eu arredondar isso aqui, que eu detesto essa anotação aqui. Deixa eu arredondar isso aqui para... Pode ser 2 casas decimais. Pronto. O que representa esse 0,37 aqui? Ó? Numa Poisson de parâmetro 1, qual é a média dessa Poisson aqui, de parâmetro 1? 1. Qual é a variância? 1. Tá claro? Então, imagine uma variável aleatória que assume valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais infinito, mas que tem média 1 e variância 1. Vocês acham que é provável essa variável assumir o valor 37, por exemplo? Na mente de vocês, o valor 37. É meio improvável, né? Porque, poxa, se ela tem média 1 e variância 1, poxa, 37 está... Quantos desvios padrões acima da média, né? São 36 desvios padrões acima da média. É muita coisa isso. É zero praticamente. Então aqui eu estou mostrando para vocês. 0,37 é a probabilidade dessa Poisson assumir o valor 0. 0,37 é a probabilidade dela assumir o valor 1. 0,18 de assumir o valor 2, o valor 3, o valor 4. A partir do valor 5, olha quanto é que já está a probabilidade aqui. Praticamente zero. Ok? Então, uma Poisson de parâmetro 1 foi feita para contagens pequenas. Tá? Então, imaginem assim, sei lá, número de televisões que os brasileiros têm em casa. Tá? Você poderia, de repente, não estou dizendo que tem essa distribuição, tá? Mas se fosse uma Poisson,
uma Poisson de parâmetro 1, você teria essas probabilidades aqui associadas a cada domicílio brasileiro. Até que não estaria tão improvável isso daqui, né? Porque apesar que zero aqui está muito alto, né? 37% das pessoas não terem televisor em casa, eu estou achando que está muito alto. Mas aqui nos limites dos valores maiores até que faz algum sentido. Enfim, esses valores que estão aqui, ó, se você fizer um gráfico disso aqui, vai dar exatamente isso daqui, ó. Essa linha preta aqui, ó. São esses valores aqui, o 0,37, 0,37, 0,18, lembram? Aqueles valores lá são essas linhas pretas aqui. Tá claro? Olha o que acontece quando você pega uma Poisson de média 10. Já ficam esses valores em vermelho aqui, ó. Quando você pega uma Poisson de média 50, já fica esses azuis aqui. Vocês estão vendo que ela começa a ficar com uma forma de sino? Esse comportamento dela aqui, ó, tem a ver com a distribuição normal. Tá? Isso aqui tem a ver com o teorema central do limite, porque é mais uma distribuição que converge para a distribuição normal. Tá? A gente vai ver isso. Vocês vão ver a prova disso em probabilidade 2. Mas aqui já dá para enxergar fazendo esse gráfico aqui. Ok? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer um exemplo, tá? E depois a gente vai demonstrar algumas coisas, tá bom? Então, olhem esse exemplo aqui. O número de navios petroleiros que chegam a um terminal em cada dia ocorre segundo uma distribuição de Poisson com média 2. Então, por exemplo, qual é o valor do parâmetro dessa Poisson? 2. Bem fácil, né? Quem é a variância dessa Poisson? 2. Todo mundo entendeu? Aí vamos lá. Considere que as atuais instalações podem atender no máximo a 3 petroleiros por dia. Caso mais de 3 petroleiros aportarem em um mesmo dia, o excesso será enviado a outro porto. Pergunta: qual a probabilidade de que seja necessário enviar petroleiros para outro porto? É isso que está sendo perguntado aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a nossa variável aleatória de interesse aqui? Todo mundo tem que olhar para cá, ir lá para o primeiro parágrafo e perceber qual é a variável que a gente está medindo. A nossa variável aleatória aqui é número de navios petroleiros que chegam a um terminal num dia. Tá? Aí vamos lá. Muito cuidado com isso. Com probabilidade 1, eu vou cobrar isso de vocês. Tá? Quando você fala da Poisson, você sempre tem uma variável aleatória que mede uma contagem para um tempo ou um espaço fixados. Então, se você chegar e falar assim para mim, qual é a variável aleatória desse problema? E escrever para mim, número de navios petroleiros que chegam a um terminal, você me deu metade da resposta. Por quê? O que está faltando? Você precisa delimitar o tempo ou o espaço. Tá ok? Exatamente, João. Nesse problema aqui, o nosso tempo está delimitado por um dia. Então, a gente tem que colocar número de navios petroleiros que chegam a um terminal a cada dia. Todo mundo entendeu isso? Tem que delimitar exatamente o tempo ou o espaço, dependendo do problema. Então, a variável aqui é essa. Outra coisa, qual é o evento de interesse? Se esse é o x, se o nosso x é essa contagem, qual é o evento que ele está querendo calcular? Ele quer uma probabilidade aqui, ó. Sim, vamos lá. Alguém perguntou, eu perdi o nome aqui, se eu posso extrapolar essa informação, né? Poderia. Qual é a variável aleatória? Número de navios petroleiros que chegam em um terminal por mês.
que essa variável aleatória tem qual distribuição? Poisson. Poisson é metade da resposta. Qual é o parâmetro dela? Vamos assumir que é um mês de 30 dias, tá? A média é 2, tá? É 60, tá? Todo mundo entendeu? Porque é sempre proporcional. E se alguém perguntasse para você qual é o número esperado de navios que chegam por hora, tá? Não pensa muito na normal agora, tá? Essa interpretação com a normal, eu dou a intuição depois, tá bom? Mas esquece um pouquinho a normal. Nesse momento, o que é importante aqui é só você pensar na taxa que é sempre proporcional, tá? Então, assim, se chegam em média 2 por dia, em 12 horas chega 1, em 6 horas chega meio, em 2 dias chegam 4, certo? Em 10 dias chegam 20, em média, tá bom? Você pode definir a variável como você quiser, tá legal? Inclusive aqui no final, estão vendo essa pergunta aqui, ó? A pergunta está assim, ó, em um dia, qual é a probabilidade? Se fosse uma pegadinha, poderia estar escrito aqui, ó, em uma semana, qual é a probabilidade, sabe? Alguém poderia mudar o tempo aqui, ok? E tentar misturar a questão para você usar outra Poisson e não essa aqui que foi dada. Porque a partir dessa daqui você meio que consegue fazer para outras também. Tá legal? Mas não é o nosso caso aqui. Em um dia, qual é a probabilidade que seja necessário enviar petroleiros para outro porto? Qual é o evento de interesse que a gente quer aqui? É a probabilidade de X o quê? Eu já tinha perguntado, né? E já tinham respondido, desculpem. X maior do que 3, concordam? Ele atende até 3. Então, ele quer saber a probabilidade de X maior do que 3. Porque quando X for maior do que 3, ele vai ter que mandar petroleiros, esses excedentes, para o outro porto. Tá? Então, é isso aqui que a gente quer calcular. Esse tipo de evento aqui, ó, é mais difícil de calcular porque eu tenho infinitos valores de x que são maiores do que 3. Então, aqui o ideal é você trabalhar com o complementar. Se x é maior do que 3, então você pode calcular a probabilidade de 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 3. Tá? E o que são esses números aqui? Isso daqui nada mais é, deixa eu voltar aqui os slides, aqui. A gente está numa Poisson com parâmetro 2, onde o lambda é 2, certo? Então, a gente vai calcular aqui. Isso aqui é probabilidade de x igual a zero. Então, fica 2 elevado a zero dividido por zero fatorial. Depois, probabilidade de x igual a 1, fica 2 elevado a 1 e o 1 fatorial embaixo. Depois, o segundo caso, né? o caso em que x é igual a 2, e depois o caso em que x é igual a 3. Se você fizer isso daqui tudo, você vai chegar nesse número aqui. Então, ele está dizendo que, num dia, a probabilidade de ter navios excedentes é de 0,14. Tá? É uma probabilidade bem razoável. Se isso fosse um exemplo real, né, se os dados fossem realmente verdadeiros aqui, seria um problema isso daqui. Seria necessário se preocupar em ampliar esse porto aí, né? Ok? Todo mundo entendeu? Deixa eu voltar aqui agora. E vamos fazer isso daqui. Tá? Mas antes de fazer isso daqui, a gente vai mostrar que isso aqui é uma função de probabilidade válida. Tá? E vamos usar esse resultado aqui. Ó. Então, eu vou lá para o quadro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o resultado somatório de A elevado a x para x indo de 0 até mais infinito e aqui sobre x fatorial é ESP de A. Esse resultado aqui é o que a gente vai usar várias vezes, tá?
Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero mostrar que somatório de f de x é igual a 1, tá? Só lembrando aqui, essa função de probabilidade pode ser negativa? Vejam se aqui tem alguma situação que isso aqui dá negativo. Esse lambda aqui é maior do que zero. Então não tem como, porque se esse número aqui é positivo, eu posso elevar ele a qualquer expoente que ele fica positivo. A função exponencial nunca é negativa. E os inteiros fatoriais nunca são negativos. Então, isso daqui... Ah, uma coisa importante, eu nunca comento, mas desde o começo do curso eu estou usando direto, né? Por convenção, o zero fatorial é 1, tá? Eu sei que até esse momento do curso já era para ter percebido isso, mas não custa a gente relembrar que o zero fatorial vale 1, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer o somatório disso para ver se dá 1, e aí se for verdade, a gente vai ter uma função de probabilidade válida. Então isso aqui vai ser somatório para x igual a zero até mais infinito de lambda elevado a x, esp de menos lambda, sobre x fatorial. Ok? Eu vou colocar esse exponencial fora do somatório porque ele não depende de x. Então, isso daqui vai ser esp de menos lambda vezes somatório de lambda elevado a x sobre x fatorial de 0 a mais infinito. Vou repetir o esp de menos lambda. Vamos lá. Quanto vale esse somatório aqui? Vamos, para ajudar, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês estão vendo que é exatamente o mesmo somatório, só que o nosso A é lambda ali? É exatamente o mesmo somatório, substituindo A por lambda. Então, se aqui deu esp elevado a A, então aqui tem que dar esp de lambda, esp elevado a lambda, concorda? Todo mundo conseguiu enxergar? Então, isso daqui vai ficar esp de lambda. E quanto é que dá esp de menos lambda vezes esp de lambda? Dá esp de zero, que é exatamente igual a 1. Então, mostramos que a Poisson, essa função de probabilidade ali, é uma função de probabilidade válida. Ok? Dúvidas aqui? Oi, diga. Não, não sei, você falou sim, mas é sim para ok ou sim para dúvidas, Ana Marta? Ah, ok, tá bom. Então vamos lá. Sem dúvidas, tá bom. Vamos calcular agora esperança de x. Tá? Esperança de x, estou no caso discreto. Se eu estou no caso discreto, vai ser somatório de x, f de x. Então, isso aqui vai ser somatório para x indo de 0 a mais infinito, de x vezes a função de probabilidade Poisson, que é lambda elevado a x, esp de menos lambda, sobre x fatorial. Ok? Vou me livrar daquele x ali. Eu posso cortar esse x aqui com um x de baixo, certo? O primeiro x aqui de baixo. Além disso, esp de menos lambda é constante de novo. Então, eu vou colocar o esp de menos lambda fora e vou manter o somatório ali. Ah, outra coisa importante. Vocês estão vendo que
esse somatório aqui, ó, quem é o primeiro termo desse somatório? Quem é o primeiro termo desse somatório? Quando x é zero. Todo mundo está vendo que quando x é zero, esse somatório vai ficar multiplicado por zero? Eduardo, viu aqui? Tem esse zero aqui multiplicando. Então, na verdade, esse somatório é a mesma coisa que começar do 1. Todo mundo entendeu isso? Eu vou colocar aqui em vermelho para vocês relembrarem isso, tá? Para prestar atenção aqui. Ok? Todo mundo entendeu por que saiu do 0 e virou 1? Porque o primeiro termo do somatório já era 0. É a mesma coisa que começar do 1. Tá legal? Então tá. E além disso, além de ter feito essa mudança aqui, eu ainda cortei o primeiro x com o x do denominador. Então ficou lambda elevado a x sobre x menos 1 fatorial. Todo mundo entendeu? Coloquei esse cara para fora porque era constante. O somatório começou no 1 e um dos x foi cortado aqui embaixo. Certo? Eu quero agora usar aquela formulazinha lá de cima de novo, mas tem um problema aqui. Primeiro problema, aquela formulazinha ali de cima, essa daqui, né, que eu queria usar, ela foi feita para x começando em 0. Então eu vou fazer o meu somatório começar em 0. Como é que eu posso fazer meu somatório começar em 0? Para eu fazer meu somatório começar em 0, é só eu mudar aqui a variável, né? Eu vou criar um j, que é o x menos 1. Se eu fizer isso, tá? Ele vai me deixar... Espera aí só um pouquinho, tira isso daqui. Então tá, foi. Isso daqui vai ser, eu vou pegar agora aqui embaixo e vou escrever j como sendo x menos 1. Consequentemente, onde tiver x, vai virar j mais 1. Certo? Essa é a mudança de variável que eu vou fazer. Então, aqui fora vai ficar igual esp de menos lambda, somatório em j. Agora, vamos lá. Esse somatório começava no x igual a 1. Quando o x é 1, o j vale 0. Todo mundo está vendo? Quando o x é 1, o j vale 0. E quando o x ia para mais infinito, o j vai para mais infinito. Então, o somatório ali está resolvido. Agora só falta substituir onde tiver x por j mais 1. Então, vai ficar aqui lambda elevado a j mais 1 sobre j fatorial. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Agora o seguinte, está quase igual àquele somatório que eu queria. Exatamente, Ian. Eu tenho esse mais 1 aqui me atrapalhando, então eu vou colocar um dos lambdas fora do somatório. Isso aqui vai ficar esp de menos lambda, e agora sim, dentro do somatório vai sobrar o que eu queria. Então aqui vai ficar somatório para j indo de 0 a mais infinito, de lambda elevado a j sobre j fatorial. E aí eu caí de novo naquela formulazinha lá. Quanto é que vale esse somatório todo aqui? Quanto que vale o somatório? Não, o somatório só, né? O somatório é esp de lambda, né? Então aqui vai ficar... Espera só um pouquinho. Deixa eu tentar tirar isso aqui, que isso aqui está me atrapalhando, gente. Some. Obrigado. Isso aqui vai ser
ESP de menos lambda vezes lambda vezes ESP de lambda. E aí isso daqui vai dar lambda. Todo mundo entendeu aqui o que aconteceu? Acabamos de mostrar que a esperança é lambda. Vocês viram que aquele resultado ali facilita bastante as contas, né? As contas não são feias, como no caso da hipergeométrica e da binomial negativa, né? E vai usar toda hora ele. Então agora vamos para o terceiro. Para calcular a variância, o que eu tenho que calcular primeiro? Segundo momento. Alguém poderia dizer assim, calcula a função geradora de momentos, que depois você encontra a variância. É uma opção também, tá? Mas vamos calcular o segundo momento, então. Então eu quero fazer aqui esperança de x ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ser muito parecido com os anteriores, porque isso daqui vai ser, isso aqui é uma g de x, né? Então, esperança de g de x, no caso discreto, é somatório de g de x vezes f de x. Então, g de x aqui é x ao quadrado, a f de x é lambda elevado a x esp de menos lambda sobre x fatorial, e aqui o x está indo de 0 a mais infinito. Ok? Então aqui tem várias coisas. A primeira delas é perceber que o nosso x aqui começa do zero, então o primeiro termo desse somatório é zero, eu posso fazer o somatório começar em 1, de novo. Todo mundo está vendo aqui? Como eu tenho um x multiplicando aqui, eu vou fazer o somatório começar em 1. Tá legal? Tudo bem? Então, isso daqui... e outra coisa. Eu vou cortar um desses x aqui com um dos x de baixo. Então, isso aqui vai ser, né? ESP de menos lambda somatório de x indo de 1 até mais infinito, x lambda elevado a x sobre x menos 1 fatorial. Muito parecido com o anterior, só que agora tem um x aqui, né? Tá legal? Até eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou manter esse cara aqui dentro do somatório. Ainda. Já explico por quê. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mudança de variável. Eu vou fazer agora um j aqui para esse meu somatório começar em 0. Então, eu vou fazer como eu fiz antes lá. O j... Oi? Por que ele ficou só x quadrado? Era x ao quadrado, né? Uhum. Então, eu cortei um desses x aqui com um dos x do denominador. Tá. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui foi. De novo esse negócio aparecendo. Hoje ele está de implicância comigo aqui. Eu vou deixar assim, que aí me incomodo menos, tá? Vamos lá. Então, isso aqui vai ser... Peraí, alguém falou o quê? O que não entenderam aqui? Deixa eu voltar aqui. Eu fiz duas coisas, tá? Eu fiz o x começar do 1. O que está me incomodando é algo que não sei se para vocês aparece, tá? Mas é para mim aqui, não é sobre a matéria, não. É aqui da tela mesmo, tá? Tem um negócio que fica na frente aqui e me atrapalha. Mas enfim, vamos lá. X é igual a J
mais 1, né? E agora eu vou substituir ali. Então vai ficar somatório de j indo de 0 a mais infinito, tá? Onde tem x vai ser j mais 1, tá? Aqui vai ficar lambda elevado a j mais 1 sobre j fatorial. Então, vamos colocar aqui lambda elevado a j mais 1 esp de menos lambda sobre j fatorial. Ok aqui? Tudo bem até aqui? Eu estou deixando assim para vocês enxergarem um negócio aqui que vai me facilitar as contas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um desses lambdas aqui para fora, tá? E vou abrir esse somatório aqui em 2 somatórios, porque isso aqui é o somatório de uma soma, estão vendo? J mais 1. Então eu vou fazer o somatório de j vezes isso tudo, mais o somatório de 1 vezes isso tudo. Ok? Então, olha o que vai dar isso aqui, vai ficar bonitinho, vocês vão ver. Eu vou colocar o lambda em evidência. Esse lambda é esse carinha aqui, ó. Esse mais 1 aqui é um dos lambdas. Coloquei ele em evidência, tá? O que vai sobrar? Eu vou fazer 2 somatórios. O primeiro somatório para j começando em 0 até mais infinito de j, lambda elevado a j, esp de menos lambda sobre j fatorial, mais agora o segundo, que é somatório, j indo do 0, lambda elevado a j, esp de menos lambda, sobre j fatorial. Vejam se vocês concordam com isso que eu fiz aqui. O lambda, que veio daqui, e essa soma aqui, ó, eu abri em 2 termos. Então, aqui tem a com o j, e aqui tem o que tem o 1. Ok? Agora, praticamente acabou. Por quê? Percebam aqui o seguinte. Quem é este primeiro somatório aqui? Não é quem é o primeiro termo do somatório. Eu estou perguntando quanto dá toda essa conta aqui, ó. Não é 1. Olha só, se você imaginar que esse j aqui é x, imagina que a gente substituísse j por x, tá? Isso aqui é exatamente a esperança de uma poação de parâmetro lambda. Todo mundo está conseguindo enxergar? Substitui na sua mente j por x. Isso aqui é somatório de x e f de x. Todo mundo enxergou? Isso daqui, então, eu vou escrever aqui. Não. Vamos lá. Se você colocasse no lugar do jx, certo? Imagina x aqui e x aqui. Olha onde é que você ia cair. Eita, peraí. Você ia cair exatamente aqui, ó. Substituindo j por x, que é somatório de x vezes f de x. Só que ela está com j ao invés de x. Como se minha variável aleatória fosse j e não x. Entendeu? Ana Marta.
Se você quiser, é só você trocar. Faz uma nova mudança de variável lá. Troca o j por x para enxergar. Vai cair exatamente nisso aqui. Só que a gente já fez essa conta aqui e já vimos que essa conta aqui dá exatamente igual a lambda, porque a esperança da Poisson é lambda, certo? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa conta aqui, essa parte aqui, é exatamente... Peraí, deixa eu botar aqui. É exatamente esperança de x, que é igual a lambda. Ok? Agora dá uma olhada nesse segundo pedaço aqui. Quanto vale esse somatório todo aqui? Todo mundo consegue enxergar que isso daqui é a função de probabilidade de uma Poisson trocando x por j? Não tem aquele j da frente aqui, então não é esperança. Isso aqui é só a função de probabilidade. Então, quanto é que vale, se você somar uma função de probabilidade de 0 a mais infinito, quanto é que dá isso? 1. Todo mundo conseguiu enxergar? Então, toda essa conta vai dar exatamente lambda que multiplica lambda mais 1. Então, isso vai dar lambda ao quadrado mais lambda. Essa é a esperança de x ao quadrado. Tá? Apareceu aqui. Vamos botar aqui, né? Ficou, né? Esse lambda que estava aqui fora, vezes lambda, mais 1. Ok? Se você não tiver a fim de usar esse resultado aqui, é só você abrir essa conta e vai dar igualzinho a conta que a gente fez lá em cima da esperança. Você vai ter que tirar esse exponencial daqui de dentro, vai ver que o somatório começa em 0, vai fazer uma mudança de variável, vai chamar essa nova variável de, sei lá, de x ou de y, ou o que você quiser, e isso aqui tudo vai dar lambda no final. Tá? E aqui também é a mesma coisa. Aqui é só colocar o exponencial para fora e esse somatório aqui já dá esp de lambda. Então, um vezes o outro dá 1. Ok? Então, a gente acabou de encontrar a esperança de x ao quadrado. Então, vamos lá, estamos aqui, né? Se esperança de x ao quadrado é lambda ao quadrado mais lambda, então quem é variância de x? Né? A variância de x é segundo momento menos o primeiro momento ao quadrado. Certo? O segundo momento foi lambda ao quadrado mais lambda. E quem é o primeiro momento ao quadrado? O primeiro momento é lambda, né, que é a média, ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Vai cortar esse com esse. Então, a gente vai ter que a variância é lambda. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Então, a gente acabou de mostrar 3 coisas, e foi até rápido, né? Foi até rapidinho, porque no caso da Poisson é mais tranquilo. Poisson é uma distribuição que eu acho que vocês vão gostar dela, tá? Apesar de tudo, apesar do nome esquisito, vocês vão gostar dela. Vocês vão, quando aparecer ela nas contas, eu acho que vocês vão gostar ao longo do curso. Se é que alguém gosta de alguma distribuição, né? Mas enfim, tem distribuições que a gente claramente não gosta. Né? Esse foi o 3, né? Deixa eu ver. Foi o 3 isso? Foi. Então vamos fazer agora o 4 que está faltando. Distribuição com conta fácil é boa distribuição. É, eu também acho.
Apesar que a uniforme, o que vocês acham da uniforme por enquanto? É uma distribuição maneira? Aquela que é uma constante? Uma distribuição maneira, né? Escutem o que eu estou falando para vocês, tá? Em Probab 1, ela é um sonho. Em Probab 2, ela é um pesadelo, tá? Tudo que aparecer uniforme depois vai virar um pesadelo na vida de vocês, tá? Ela tem contas fáceis, é fácil de integrar. Mas ela vai dar um probleminha que vocês vão ver isso em Probab 2. Exatamente, né? Quem tá lá que lute, né? É vocês amanhã, né? Vocês podem fazer um meme assim, né? Distribuição uniforme, aprendendo ela. Aí você bota lá que foi um sonho, né? Aí depois, ou então expectativa e realidade, dá para fazer vários memes com a distribuição uniforme, tá? Perguntem para quem fez, vocês que conhecem o pessoal que fez Probab 1, não, Probab 2. Eu lecionei semestre passado Probab 2, tá? Perguntem para quem fez comigo a matéria de Probab 2 semestre passado, o que eles acharam. Se a uniforme era maneira ou era ruim quando aparecia em Probab 2, se eles gostavam ou não, tá? Semestre que vem a gente não definiu ainda disciplinas, tá? Então, tem que pensar nisso depois, tá bom? Então vamos. Função geradora de momentos. M de T. Então vamos lá. Por definição, apareceu M de T na sua frente, você tem que pensar. A função geradora de momentos nada mais é do que um valor esperado, certo? É um valor esperado de alguma coisa. Então ela é a esperança de alguma coisa. Ela vai estar associada a uma variável aleatória, a uma g de x. Então, a função geradora de momentos nada mais é do que a esperança de ESP elevado a tx. Ok? Pensem assim na cabeça. Tem que lembrar da função geradora de momentos. Olha para ela como um valor esperado. Ela é esperado de uma variável aleatória. Que variável aleatória? Essa daqui. E essa variável aleatória aqui é uma função de variável aleatória. Ela é uma função da variável aleatória x. Então isso aqui tudo é uma g de x. Como é que calcula esperança de g de x? Se você está no caso discreto, esperança de g de x é somatório de g de x vezes f de x, vezes lambda elevado a x, esp de menos lambda, sobre x fatorial. Parece feia essa conta, mas essa conta é bem tranquila de se fazer, tá? Primeira coisa que a gente faz aqui, tem gente aqui que não depende desse somatório. Né? Ela parece feia, mas ela é muito mais fácil que a esperança, na minha opinião. Calcular a esperança é mais difícil do que essa aqui. Olha por quê. Esse termo aqui não depende de lambda, não depende de x, certo? Então vamos colocar ele fora. Ok? O que está ali dentro? Dá para juntar esse cara com esse cara? Dá para juntar esses dois aqui? Dá, né? Porque exponencial de tx é a mesma coisa que esp elevado a t, tudo isso elevado a x. Então eu tenho como juntar. Então vamos juntar esses caras aqui. Aqui mantém igual. X elevado a x indo de 0 até mais infinito. E aí vai ficar esp de t vezes lambda, tudo isso elevado a x sobre x fatorial. Concordam comigo? Com o que eu fiz aqui? E agora acabou a conta. Tá? Por quê? Esse t aqui é um número real, certo? Esp elevado a t é um número real. Lambda é um número real, positivo. Esse aqui também é positivo. Multiplica os dois. Vai dar um número positivo. Muito bem, Ian.
Isso daqui é como se fosse um A para mim. Isso aqui é somatório de A elevado a x sobre x fatorial. Então, quanto que vale este somatório aqui? Exponencial do que está aqui dentro do parênteses. ESP de A. ESP de ET vezes lambda. Todo mundo entendeu isso que aconteceu aqui? Tá? É um exponencial de A. Então, isso aqui vai ficar ESP de menos lambda, que estava lá fora, vezes ESP de t vezes lambda. Agora é só colocar isso aqui em evidência. Então, isso aqui vai ficar ESP. Deixa eu ver se lá está com sinal positivo ou negativo. Tanto faz, tá? Tá positivo. Então, foi colocado o lambda em evidência. Então, fica t menos 1. E isso daqui vale para qualquer t. Não fiz nenhuma restrição. O que vocês acharam? Essa conta aqui parecia feia, mas na verdade é só você olhar para as coisas com o que elas são, entendeu? Você não precisa ter medo da expressão, é só você olhar. Isso aqui para mim é um número, não tenho medo de números, ok? Então, ESP elevado a t vezes lambda é uma constante para mim. Então, esse é meu A. Vou tratar normalmente como se fosse o meu A lá de cima e vou fazer a conta. Tá? Por mais que fique feio, o que interessa é que isso aqui é um número. Tá? Ok? Vai perguntar alguma coisa, Vitor? Eu queria saber, a gente já viu que quando a gente tem a função geradora de momentos, quando a gente deriva, a gente pode achar a esperança, o segundo momento e assim vai. Mas qual é a interpretação de, por exemplo, o m, a gente tem a função m de t e aplica t igual a 1, por exemplo? Não Nenhuma, sei. né? Não tem. A interpretação é que é um valor esperado. É a única coisa que eu posso te dizer é que se você fizer m de 1, você vai estar fazendo a esperança do exponencial de x. É a única Ah, coisa que eu teria para te responder. Mais nada. Ok? uhum, A entendi. pessoa que criou isso aqui, que relacionou, né, viu, o objetivo dela era encontrar uma forma de encontrar momentos. Tá? Uhum, Então, assim, o mais importante é que isso aqui foi uma forma esperta, certo? Que lá no final, derivando e aplicando no t igual a zero, sempre dá um momento. Mas a interpretação disso aqui não tem. Eu até conheço casos que isso aqui é útil, tá? Porque, por exemplo, existe uma distribuição chamada log normal. Até nesse curso eu vou comentar um pouquinho dela, tá? É uma distribuição tem distribuições que é do tipo assim, você aplica o logaritmo dessa distribuição para dar outra distribuição. Então, essa daqui, se você fizer t igual a 1, você vai estar fazendo o exponencial de uma variável aleatória. Em alguns casos, você vai ter uma relação entre exponencial e distribuição, desculpa, entre normal e log normal, que é dada pelo exponencial. Então, você consegue encontrar a distribuição de uma em função da outra, calculando uma função geradora de momentos. Mas são casos muito específicos. Tá? Em geral, a função geradora de momentos aplicada num ponto qualquer não tem uma interpretação, a não ser olhar para ela e ver. A interpretação dela é a função que está aqui substituindo t pelo ponto que você escolheu. Só isso, mais nada. Tá bom? Respondido? Então tá bom. Dúvidas aqui? Eu queria que vocês fizessem a conta, tá? Pelo menos da esperança, tá? Como é que faz para achar a esperança aqui? Você tem que derivar isso daqui com relação a t e depois fazer t igual a zero. Faça essa conta como exercício, tá? Para você ver
que a esperança de x dá realmente lambda e que dá para fazer via função geradora de momentos. Ok? Façam isso como exercício, por favor. Tá bem? Então, não está nas notas de aula para fazer, mas eu peço que faça. Então, pronto. Isso aqui tudo foi demonstrado em quadro. Tá? E aqui. Agora o seguinte, que eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero mostrar a relação disso com a binomial. Tá? E eu vou gastar o final da aula para falar disso, eu acredito. Tá? Existe uma relação entre a binomial e a Poisson. E a gente vai usar essa aproximação. Tá? Então é o seguinte, sempre que você tiver uma distribuição binomial com n grande e p pequeno, tá? Todo mundo tá prestando atenção nisso? Sempre que o n for grande e o p for pequeno, você vai poder aproximar a binomial pela Poisson NP, uma Poisson de parâmetro NP. Veja o seguinte, quem é o valor esperado dessa binomial aqui? NP, todo mundo lembra disso? A esperança da binomial é NP. Se a binomial tem esperança NP, e você vai aproximar ela para uma Poisson, nada mais justo do que aproximar por uma Poisson que também tem esperança NP. Certo? Então, para nunca esquecer, lembra disso. Você aproxima uma binomial por uma Poisson, é só você fazer as médias iguais. Uma binomial com média NP, você vai aproximar por uma Poisson com média NP. Tá? E quando que essa aproximação vai ser boa? Ela vai ser boa quando o N for grande e o P for pequeno. E aí agora eu vou dar a intuição para vocês disso. Tá bom? Então vamos para o quadro aqui. Deixa eu fazer aqui uma linha. Lembram que na aula passada a gente estava falando da linha do tempo? Vamos assumir que está indo do 0 ao t. Ok? Vamos imaginar que você vai estudar as contagens que acontecem no intervalo 0 até t. Tá legal? Vocês lembram que eu disse para vocês que quando você trabalhava com a Poisson, a gente chama suposições. Uma das suposições era de que não era possível acontecerem duas ocorrências ao mesmo tempo. Então, deixa eu botar aqui as minhas setinhas. Lembram da estação do metrô? Das pessoas chegando? As pessoas estão chegando aqui, certo? Uma das suposições era de que se você pegasse qualquer intervalinho aqui, aqui dentro, você teria independência entre o que acontece nesse intervalinho e o que acontece em outro intervalo. A gente também sabia que esses intervalos, se fossem proporcionais, então a probabilidade de eu ter ocorrências dentro deles tinha que ser proporcional também, certo? E a outra coisa é que os pontos aqui, as chegadas, não podiam acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, se você der um zoom, vamos imaginar aqui que eu dei um zoom. Então, aqui está a linha do tempo. E imaginem agora que eu vou dividir ela num intervalinho aqui chamado delta t. Certo? Vamos imaginar agora que esse intervalinho delta t é pequeno o suficiente para garantir que só aconteceu uma ocorrência. Porque, como a gente sabe, não podem acontecer ocorrências ao mesmo tempo. Então, aconteceu uma ocorrência aqui. Peraí, vamos botar em vermelho, né? Aconteceu uma ocorrência aqui, tá? Aí agora vai ter uma outra ocorrência aqui. Eu vou fazer aqui um outro intervalinho aqui pequenininho, onde não teve ocorrência. Depois um outro intervalinho onde teve ocorrência.
Então, eu estou dando um zoom naquele de cima ali, para ir lá na microescala, porque eu estou assumindo que existe alguma escala micro, certo? Onde não vão acontecer duas ao mesmo tempo. Certo? Se acontecer duas dentro daquele intervalo, eu divido no meio aquele intervalo. Certo? Imaginaram isso? Eu estou eu estou particionando esse meu intervalo em mini subintervalinhos, de forma que dentro dele só tenha 1 ou 0. Ou chegou alguém, ou não chegou ninguém. Ok? Tudo bem até aqui? Agora, o que eu vou fazer também? Eu vou assumir, então, que eu dividi em intervalos iguais. O que significa isso, então? Esse meu ΔT, eu vou dizer que é o comprimento T que eu tenho dividido por N. Certo? Então, eu vou dividir. Por exemplo, se eu achar que eu tenho que dividir em intervalinhos muito pequenos, eu posso dividir o meu intervalo 0t por 1 milhão. N vai ser 1 milhão. Então, é como se eu tivesse 1 milhão de pequenos ΔTzinhos ali. Certo? Pequenos intervalinhos. Todos de tamanho 1 sobre... Não, cada um de tamanho T sobre N, de comprimento T sobre N. Por que eu peguei T? Porque T é o comprimento desse intervalo todo aqui, ó. De 0 a T, eu sei que ele tem comprimento T. Eu estou dividindo ele em N pedacinhos de tamanho T sobre N. Tá ok? Todo mundo entendeu até aqui? Agora outra coisa. Significa o que aqui? Que a minha contagem, se eu fosse pegar as minhas contagens, número de eventos que ocorrem em um subintervalo de comprimento ΔT. Imaginaram essa variável aleatória aqui? O número de eventos que ocorrem dentro de um desses subintervalos aqui ou vai ser 0 ou vai ser 1. Concordam? Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então ele vai ter que distribuição? Bernoulli. Ok? Então, cada subintervalo é como se eu tivesse ali dentro uma Bernoulli. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Todos independentes, porque isso faz parte das suposições da Poisson. Todos os subintervalos são independentes. E outra coisa, vocês concordam comigo que quanto maior o ΔT, maior a probabilidade de sucesso? E quanto menor o ΔT, menor a probabilidade de sucesso? Porque isso é uma suposição da Poisson. Quanto maior o intervalo, eu espero mais ocorrências dentro, certo? Então, se eu fizer um ΔT pequenininho, significa que eu vou ter uma probabilidade maior de observar alguém ali dentro. Se for grande, não, desculpa, se o ΔT for pequeno, eu tenho menor probabilidade. Se o ΔT for grande, eu tenho maior probabilidade. Então, o que eu estou dizendo? Leiam essa informação que a gente acabou de falar aqui, é dizer que a probabilidade de sucesso é proporcional a isso. Veja se vocês entendem isso que eu estou falando. O que significa ser proporcional? Ser proporcional significa que P é igual a uma constante vezes ΔT. Ou seja, se o ΔT é grande, vai crescer a probabilidade de sucesso. Se o ΔT for pequeno, vai diminuir a probabilidade de sucesso. Isso é ser proporcional, mas não é igual, certo?
Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, olhem o que está escrito aqui. Seja aqui, ó, se o x é número de ocorrências no intervalo 0t, e dividimos esse intervalo em n intervalos de comprimento ΔT, que é t sobre n. Onde, o que é 2.963? Não sei o que é isso. Ah, bom, é tipo 14, né? É tipo digital 14, mas esse é muito grande, eu não preciso disso tudo, tá? Pode ser só 14. Então vamos lá. Vamos imaginar que cada subintervalo pode ter dentro deles uma ocorrência acontece segundo uma Bernoulli. Pois é, significa que ele está prestando atenção. Com probabilidade P proporcional a ΔT. Certo? Tudo bem até aqui? Foi o que eu escrevi lá no quadro. Aí agora vamos para a próxima linha. Percebam que P proporcional a ΔT é a mesma coisa que P igual a uma constante vezes ΔT. Tá claro para todo mundo aqui? P proporcional a alguma coisa significa que é igual a uma constante vezes essa coisa. E eu estou aqui colocando a constante lambda, tá? Porque é uma coisa usual se fazer aqui na demonstração é chamar essa constante de lambda. Entenderam isso? Tá, eu vou escrever aqui um negócio que eu vou apagar, né? Mas se eu digo que P é proporcional a x, é a mesma coisa que dizer que P é igual a uma constante vezes x. Certo? Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar K, eu vou usar lambda para a letra dessa constante. Entenderam? Então é exatamente isso que está sendo feito aqui. Então vou colocar aqui. Se isso aqui é verdade, implica que o P é igual a uma constante vezes o ΔT. Tudo isso está aqui no slide. Certo? Aí agora vem a conclusão. Vamos prestar atenção aqui. Vocês lembram o que era a Bernoulli, né? A Bernoulli era uma variável aleatória que media, ela era 1 se acontecia um sucesso no ensaio de Bernoulli e 0 caso contrário. O que era a definição da binomial, vocês lembram? Era número de sucessos em N ensaios de Bernoulli independentes. Lembram disso? Exatamente, várias Bernoullis. Então agora vamos imaginar o seguinte. O meu objetivo era contar quantos eventos acontecem no intervalo 0t. A gente dividiu o intervalo 0t em vários intervalinhos com o mesmo comprimento. A gente concluiu também que todos esses intervalinhos são como se fossem ensaios de Bernoulli, porque só pode ter sucesso ou fracasso. E a gente também sabe que esses ensaios de Bernoulli são todos independentes. Por quê? Porque as chegadas são independentes. E a gente também concluiu que a probabilidade de sucesso dessas Bernoullis era proporcional ao comprimento desse intervalinho. Logo, ela pode ser escrita como uma constante vezes o comprimento do intervalinho. Então, é como se eu tivesse N ensaios de Bernoulli, todos independentes, com essa probabilidade de sucesso aqui. Todo mundo conseguiu entender essa frase que eu falei? O número de ocorrências, então eu vou escrever essa frase aqui para todo mundo entender. Vamos lá. X como sendo número de ocorrências no intervalo 0t, certo? Se você definir o x assim, ele vai ser equivalente, vamos botar aqui assim, será
equivalente, tá? Isso aqui não significa será equivalente, então vai dar confusão em vocês, tá? Deixa eu botar assim. Será equivalente a soma de sucessos, ou total de sucessos, em N ensaios de Bernoulli com probabilidade de sucesso P, que é lambda delta T. E esses ensaios de Bernoulli são independentes. Entenderam isso? Eu vou mudar o meu problema. Eu vou sair de uma contagem de 0 a T para uma contagem de sucessos em N ensaios de Bernoulli com probabilidade de sucesso lambda T. Vocês concordam comigo que essa variável aleatória aqui e essa variável aleatória aqui, a que mede a soma de sucesso, são equivalentes? Se você aceita isso, tá? Se você consegue aceitar isso que eu falei, aí agora sim eu vou botar aquela setinha. É como se você estivesse dizendo que X, número de ocorrências naquele intervalo, vai ter distribuição binomial, número de subintervalos, com cada um deles com probabilidade lambda delta T. Todo mundo entendeu? Até aqui? Não apareceu ainda a Poisson, tá? Mas é isso o que está ali. E só para lembrar, delta T é T sobre N. O que significa isso? Esse delta T é um intervalinho de comprimento T sobre N. Quanto mais intervalinhos eu fizer, menor o comprimento de cada um deles. Tá ok? E aí vem a pergunta. A pergunta final aqui é a seguinte. O que acontece se N tender a mais infinito? O que significa isso que eu estou falando? O que acontece se você dividir esse seu intervalo em 0t em intervalos cada vez menores, de forma que eles fiquem com comprimento tendendo a zero? De tantos subintervalos que você cria, eles ficam com comprimento tendendo a zero. O que acontece com essa binomial aqui quando fica cada vez mais difícil de ter um sucesso num ponto específico? Concorda? E a pergunta é, o que acontece com essa binomial aqui quando n tende a mais infinito? Tá? Então vamos fazer essa conta para enxergar. A variável tende a uma variável contínua? Não, pelo seguinte. A probabilidade, tá? A probabilidade você está vendo que está indo para zero, certo? Você concorda comigo que quando esse ΔT aqui ficar pequenininho, ela vai tender a zero, né? Mas você concorda que esse n aqui, ele vai crescer? Qual é o valor esperado da binomial? Não é esse cara vezes esse cara? Então você tem um cara que está indo para mais infinito e um cara que está indo para zero. Não é tão simples assim. Mas seja lá o que for, você está medindo uma contagem. Então a variável é discreta. A grande pergunta é o que acontece com essas duas quantidades aqui. Uma está crescendo, explodindo, e a outra está indo para zero. Eu preciso saber o que acontece aqui. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Enxergando aquelas ocorrências, as chegadas das pessoas no metrô, como se fossem somas de Bernoullis independentes. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Tá? Quem é a f de x aqui?
A f de x é o quê? A binomial, né? Combinação de nx a x. P. Quem é P? Lambda delta t elevado a x. E aqui, 1 menos lambda delta t elevado a n menos x. Para x, quais os valores possíveis da binomial? Zero a n, lembram disso? 0, 1, 2, 3, mas para no n, tá? E qual é meu objetivo agora? É fazer o n tender a mais infinito. Tá? E vamos ver o que acontece com isso aqui. Olha, a primeira coisa, o que vai acontecer aqui quando o n tender a mais infinito? Ela vai começar a assumir valores que vão de 0 até mais infinito, exatamente como na Poisson. Isso é bom, né? Então eu já sei que a variação do x aqui vai convergir para a variação de uma variável aleatória com distribuição Poisson. Isso é bom. Mas vamos olhar para essa expressão aqui e tentar enxergar algumas coisas. Vamos abrir essas combinações aqui, tá? Isso aqui vai ser n fatorial sobre x fatorial n menos x fatorial. Eu vou fazer aqui, eu vou substituir quem é ΔT. ΔT nada mais é que t sobre n. Ok? Elevado a x. E aqui vai ser 1 menos lambda t sobre n menos x, para x indo de 0 até n. Tudo bem até aqui? Só me livrei desse delta aqui, delta t, transformei ele em t sobre n e abri esse cara aqui. Vocês lembram, né? Dá para simplificar essa combinação aqui, né? Eu posso cortar esse cara aqui de cima com o denominador, eliminando alguns termos. Tá? Isso aqui é o n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até quando chegar no n menos x mais 1, ainda mantém. O próximo termo vai ser n menos x, aí já vai cortar com o de baixo. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que n menos 1 até n menos x mais 1 sobre... sobre x fatorial. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Os próximos termos aqui seriam o n menos x menos 1. Todos eles eu cortei com esse de baixo aqui. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Então tá. Que mais que a gente tem que fazer aqui? Ah, eu tenho que me livrar desse carinha aqui, ó. Vocês estão vendo que lambda t não depende de n. Lambda t e esse x aqui, o lambda t elevado a x não depende de n, tá? Então, eu vou separar esses dois caras aqui, para eu não me preocupar com eles, eu vou escrever lambda t elevado a x vezes 1 sobre n elevado a x. Tudo bem aqui? Eu só separei o numerador do denominador, tá? E o restante vai continuar igual. 1 menos... Aliás, eu vou deixar igual. 1 menos
lambda t sobre n elevado a n menos x. E vou excluir a variação. Eu vou deixar para o final a variação só, tá? Ok aqui? Todo mundo está conseguindo enxergar? Então é o seguinte. Uma pergunta aqui. Quantos termos tem nesse numerador aqui? Aqui, 1 termo, 2 termos, 3. Quantos termos tem nesse numerador aqui? Não tem n. Se alguém sabe quantos termos tem nesse numerador aqui. X mais 1? Não. Olha só. Eu vou ajudar vocês aqui a enxergar. Não. Ah, tá. Seria o que o Eduardo falou, que na prática dá quanto? Você botou uma conta aí que dá um número, né? Olha só. Se você tem isso daqui, ó. O que que tinha antes lá? Antes estava assim, ó. N fatorial e n menos x fatorial embaixo, certo? Tava assim, não tava? A parte que eu cortei? Vamos substituir por números isso aqui. N fatorial, vamos botar aqui 6. Faz de conta que x era 6, tá legal? Tudo bem até aqui? Agora, vamos ver o que acontece. Vamos colocar aqui o n, né? Era bom ter colocado um n com algum número, né? Senão vocês não enxergam. Então vamos colocar um número aqui no lugar do n, né? Vamos colocar o n igual a 10. Tá bom? O que que a gente tem na prática, então, aqui? A gente tem 10 vezes 9. Espera só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, senão eu vou confundir vocês tudo. Vamos fazer exatamente como está ali, né? Vamos fazer assim. E vamos colocar aqui o 4 fatorial. Não. Espera aí. Eita. Se eu faço n igual a 10 e faço x igual a 6, então eu tenho que ter aqui 6 fatorial. Agora sim. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Isso aqui é combinação de 10, 6 a 6. Combinação de 10, 6 a 6 vai ser 10 fatorial sobre 6 fatorial, 10 menos 6 fatorial, certo? Eu vou cortar o numerador com um dos dois aqui de baixo. É que nesse meu exemplo aqui eu vou cortar com esse daqui, ó. Tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Por isso que não estava bom, né? Era melhor eu botar um número que ficasse parecido com aquele. Vamos pegar, então, um x aqui que seja menor do que 5. Um x que seja menor do que 5. Isso. Vamos pensar num x menor do que 5, que vai ficar melhor ainda. 4. Tá bom assim? Agora vai dar exatamente igual ao de cima, esse exemplo aqui. Tá? O que que vai ficar? Isso daqui, entenderam o que eu fiz? Eu só troquei o 6 aqui para não confundir vocês. Vamos imaginar que o x é 4, então n menos x é 6. Tá legal? Então, o que que vai ficar ali? Aqui vai ficar, de novo, esse troço me atrapalhando aqui. Vamos. Vai ficar
é 10 fatorial sobre 6 fatorial, 4 fatorial. Esse 4 fatorial aqui não me interessa. O de cima vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Aliás, eu nem precisava desses 6 aqui. Vamos botar assim. Sobre 4 fatorial. Agora sim. Todo mundo concorda com isso daqui? Quantos termos ficaram ali em cima? Ficaram exatamente 4 termos. Por que ficaram 4 termos lá em cima? Porque foi exatamente, tá, o n menos x que eu fiz cortar embaixo. Então, se eu tinha 4 carinhas x aqui, tá, eu vou ficar com esses 4 carinhas aqui em cima. 4 termos aqui em cima. Tá? Isso aqui é para tentar ilustrar esse daqui. Ó, tá? Para dizer que quando a gente cortou aqui, o número de termos que eu vou ter não vai depender de n, ele vai ser exatamente x termos que eu tenho aqui. Tá? Porque eu tive que fazer aqui, né, o menos 1, menos 2, menos 3, até o menos x mais 1. Tá? Então, significa que eu tive que fazer isso x vezes. Ou x menos 1 vezes essa subtração aqui com esse primeiro da x mais 1. O que importa é que isso aqui são x termos, tá? Espero que eu tenha conseguido de alguma forma mostrar para vocês. Mas são x termos que eu tenho aqui. E agora, olha que interessante. Vocês estão vendo que eu tenho x n's aqui embaixo? N elevado a x é a mesma coisa que n vezes n vezes n vezes n, x vezes. Concordam comigo? Se você tem esse n aqui, x vezes, eu poderia botar esse n embaixo de cada um desses termos aqui. Eu poderia fazer n sobre n, n menos 1 sobre n menos 2 sobre n, até n menos x mais 1 sobre n. Poderia. Não poderia? É exatamente isso que eu vou fazer. Tá? Além disso, eu vou separar os caras que não dependem de n, que são esse cara aqui e esse cara aqui. Eu vou separar eles da história. Então vai ficar assim isso daqui. Os caras que eu separei. Lambda t elevado a x sobre x fatorial. Todo mundo entendeu? São esses dois carinhas aqui que não dependem de n. Tá? Eu coloquei eles separados. Agora eu vou empilhar esses x termos aqui com esses xn's que eu tenho aqui embaixo no denominador. Então, empilhando um em cima do outro aqui, vai ficar n sobre n menos 1 sobre n menos 2 sobre n, até n menos x mais 1 sobre n. E aqui, vamos lembrar, vou colocar uma setinha aqui, para dizer que a gente tem x termos. Tudo bem até aqui? E agora a parte final ali, que era essa daqui. Ó. Era 1 menos lambda t sobre n elevado a n menos x. Eu vou separar em duas. Uma com n e uma com menos x. Tá legal? Então, vai ficar o produto aqui. Vai ficar o produto de 1 menos lambda t sobre n elevado a n e 1 menos lambda t sobre n elevado a menos x. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui no final?
Eles estavam juntos. Eu separei eles. Ok? Agora é o seguinte, vamos analisar essa expressão aqui. E aí a gente está encerrando já, tá? Vamos analisar essa expressão aqui. Vocês concordam que só está faltando eu aplicar o limite. Eu tenho que fazer o limite quando o n cresce, tá? O que acontece com esse termo aqui quando n cresce? O que acontece com esse termo aqui? Todo mundo concorda? Não acontece nada? O que acontece com esse termo aqui quando o n tende a mais infinito? O que acontece com esse termo aqui quando o n tende a mais infinito? Vocês concordam que vai para 1? O que acontece com esse termo aqui quando o n vai para mais infinito? Vai para 1. Vocês concordam que todos esses termos empilhados aqui, quando o n vai para mais infinito, eles vão para 1, cada um deles? Tudo bem? Vamos olhar esse último termo aqui. O que acontece com esse último termo quando n tende a mais infinito? Só esse termo aqui. O que acontece quando o n tende a mais infinito? O Ian respondeu 1. Está certo. Todo mundo enxergou? Quando o n tende a mais infinito, essa razão aqui vai para 0. Isso aqui vai ficar 1 elevado a menos x, que é 1. Vai para 1. Até agora todo mundo está indo para 1. Mas tem esse carinha aqui, ó. Tem esse carinha aqui. Esse cara não é tão simples porque eu tenho n aqui e tenho n aqui. Vocês lembram alguma coisa de cálculo que tinha isso aqui, mas substituindo esse lambda_t por uma constante? E aqui eu acho que era um sinal de mais. Mas isso aqui é um resultado lá de cálculo. Com certeza isso apareceu em cálculo. Não tem como não ter aparecido, nem que seja numa demonstração que vocês não prestaram atenção, alguma coisa, mas isso apareceu em algum lugar na vida de vocês. Eu lembro, mas não lembro, é ótimo, Ian, tá? Pois é. Eu vou colocar aqui, pertinho desse... Eu fiz em algum lugar aqui, né? Vou botar aqui esse resultado aqui, ó. Limite quando n tende a mais infinito de 1 mais a sobre n elevado a n. Alguém lembra disso aqui de cálculo? Quanto dá isso daqui? Lembram disso daqui? Alguém lembra disso? Esse resultado vai aparecer outras vezes ao longo do curso, tá? Agora, eu quero que vocês abram os olhos, né? E enxerguem isso aqui. Quem é o meu A aqui? Quem é o meu A aqui? Não é só lambda_t. Vamos olhar de novo. Aqui era 1 mais A sobre N, certo? 1 mais A sobre N, o meu A aqui, estou fazendo a soma, certo? Então aqui, quem é o meu A? Menos lambda_t. Todo mundo conseguiu enxergar? Para vocês não esquecerem isso, eu vou colocar em vermelhinho aqui, que isso daqui converge para ESP de menos lambda_t, quando n tende a mais infinito, tá? Então, no fim das contas, o que sobrou aqui? Esse último cara aqui foi para 1. Essas razões todas aqui foram para 1. Só sobrou esse cara aqui e esse cara aqui. Concordam?
Só sobrou isso. Então, qual é a conclusão aqui? E aí a gente, para encerrar, estamos aqui, né? Então, vamos botar aqui, logo, limite, quando n tende a mais infinito de f de x, convergiu para lambda_t elevado a x sobre x fatorial esp de menos lambda_t. E a variação, como n foi para mais infinito, ficou assim. E isso daqui é qual distribuição? Qual é essa distribuição aqui? Que distribuição tem essa função de probabilidade aqui? Poisson primeiro, tá? Poisson só com S é veneno, tá? Cuidado. Essa Poisson faz mal, tá? É a Poisson com 2 S, tá bom? Muito cuidado com essa Poisson aí. Tá? É uma Poisson, mas é metade da resposta. É uma Poisson lambda? Isso é uma Poisson lambda? O que que deu aqui? Foi uma Poisson lambda ou uma Poisson lambda T? Vocês concordam que deu exatamente uma Poisson lambda T? Ou seja, vamos olhar lá para os slides. Lá para a nossa intuição do começo da aula. Lembra da aula passada? A gente falou dessas 3 suposições aqui, certo? E aí eu disse para vocês esse resultado aqui, ó. Ok? A gente acabou de chegar nisso aqui, ó. Taxa vezes o comprimento do intervalo. A gente acabou de demonstrar esse parágrafo aqui, ó. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas chamam aquela taxa vezes o t de lambda. Tá? Então, assim, aí você vai dizer para mim, poxa, professor, você foi chamar logo de lambda, então, naquela conta, para ficar lambda t e confundir nossa vida. Porque a Poisson é com lambda, não é com lambda t. Se eu tivesse começado aquela conta toda, ao invés de usar lambda, botasse outra letra, não teria problema nenhum. Ok, mas se acostumem, tá? Porque é assim que funciona. Quando você pensa nessa situação aqui, ó, nisso aqui acontecendo, você tem que pensar sempre num intervalo de tamanho t, de comprimento t, e numa taxa. Então, você tem isso daqui, ó. O número de ocorrências nesse intervalo de comprimento t vai ter distribuição Poisson com parâmetro taxa vezes t. E é usual as pessoas chamarem a taxa de lambda. Esse é o grande problema. Todo mundo chama essa taxa de lambda. Tá? Então fica lambda t. Mas depois as pessoas chamam lambda t de lambda. As pessoas chamam a taxa vezes o t de lambda. E aí definem a Poisson como sendo uma Poisson lambda. E gera um pouquinho de confusão. Tá? E por que isso? Tá? Por quê? Porque todo mundo usa processo de Poisson, tá? Com a notação lambda. E isso daqui, ó, que está desenhado aqui, ó, tá? A notação pode ficar complicada. Pois é, eu vou tentar explicar por que isso acontece. Esse desenho aqui, ó, que eu faço várias vezes com vocês, ó, isso daqui, ó, é a ilustração de um processo estocástico. De um processo estocástico conhecido como processo de Poisson. E esse processo estocástico aqui tem uma taxa de ocorrência lambda. O que significa isso? Se fosse no caso da carioca, seria 5 pessoas por minuto, 30 pessoas por minuto. Essa taxa é chamada de lambda. Ok? Então, a notação universal para processo de Poisson é chamar a taxa de lambda. Ok? Mas como todo mundo gosta de lambda na Poisson,
as pessoas também usam a distribuição Poisson, que não é o processo de Poisson. O processo de Poisson é isso aqui que está acontecendo. O que é a distribuição de Poisson? É a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória que conta quantas chegadas você tem, quantas ocorrências acontecem num processo de Poisson. E todo mundo adora a notação igual. Pô, se eu vou trabalhar com uma distribuição Poisson, vamos usar o lambda, porque no processo de Poisson se usa lambda. Ok? Só que quando você pega um processo de Poisson com taxa lambda e tenta provar que a distribuição de x é uma Poisson, quando você faz a conta, essa Poisson deveria ter parâmetro lambda vezes o comprimento do intervalo, que é lambda vezes t. Ok? Então, o mais correto aqui seria eu definir para vocês a Poisson não com parâmetro lambda, mas com parâmetro beta, onde beta é lambda vezes t e onde lambda é a taxa desse processo aqui. Só que eu seria a única pessoa do planeta a trabalhar com Poisson beta. Tá? Não é verdade, a gente muda a letra, mas assim, 99% dos livros vão trabalhar com lambda. Eu sei, vocês ouviram tantas vezes lambda e Poisson que confunde, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um resuminho aqui para quem não pegou a ideia. Certo? Então, vou botar aqui em preto os passos, tá? 1. Você tem as chegadas, certo? E isso daqui é um processo estocástico. Você não sabe o que é isso. Estocástico. Mas não tem problema. O que importa é que é algo aleatório que está acontecendo sem parar. Tá? Tem várias coisas acontecendo aqui e é um processo estocástico conhecido como processo de Poisson com taxa lambda. O que significa taxa lambda? É aquela taxa de ocorrência. Tantas pessoas por minuto. Então, vamos botar aqui só para lembrar que essa taxa aqui é ocorrências dividido pelo tempo, pela unidade de tempo. Pode ser minutos, segundos. Ok até aqui? É a primeira coisa que a gente tem. A segunda coisa que a gente tem vamos botar aqui 2. A variável aleatória x, número de ocorrências no intervalo 0t, certo? Ela tem distribuição Poisson lambda t. Todo mundo entendeu? A gente acabou de provar isso. Acabamos de provar que dá isso aqui. Certo? E o 3 é se x tem distribuição Poisson lambda, tá? Então, f de x é lambda elevado a x, esp de menos lambda, x fatorial, x igual a 0, 1, 2, 3. Agora, espero que fique claro. Então, vou tentar explicar para vocês. Isso aqui é um processo acontecendo, é um fenômeno, certo? Se você for modelar esse fenômeno e for estudar as ocorrências que acontecem no intervalo 0t, vai cair numa Poisson lambda t. Quem é esse lambda aqui? É a taxa de ocorrência nesse intervalo 0t. É a taxa associada ao fenômeno. Tantas pessoas por minuto, tantas ervas daninhas por metro quadrado, enfim, é uma taxa de ocorrência, certo? E acabou isso aqui.
Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que quem trabalha com a Poisson costuma usar o parâmetro lambda e define ela assim, certo? Mas quando você define a Poisson assim, você não está mais contando essa história aqui, certo? Você já está partindo daqui. Você esquece esse passado aqui. Isso aqui é intuição por trás da Poisson para mostrar que cai numa Poisson com um parâmetro que é função de uma taxa vezes um comprimento. E quando trabalha com a Poisson, você chama toda essa galera aqui de uma constante. E por azar chamam de lambda também. Mas é uma constante. Entenderam? Entenderam a ideia agora? Isso aqui resume a confusão das coisas. Tá? E aí, se a gente olhar para aquele exemplo que estava aqui, ó, esse daqui, ó, aqui não está dito quem é o processo de Poisson envolvido. Certo? Isso daqui poderia ser assim, ó. Imagina que navios chegam a um terminal a uma taxa de 2 navios por dia. Certo? 2 navios por dia. Então, vamos contextualizar aqui. Vamos ver se vocês entenderam. A aula já acabou, tá? Eu sei que já é 12h10, a aula já acabou. Mas eu quero terminar esse exemplo aqui, tá? 1 minuto. Quem precisar sair, eu entendo, tá? Vamos lá. Só para a gente contextualizar aqui, tá? Se eu dissesse para você que navios chegam num terminal a uma taxa de 2 por dia, e eu definisse a variável aleatória, número de navios que chegam por dia, qual seria a distribuição de x? Seria Poisson com parâmetro taxa vezes intervalo de tempo. Quem é minha taxa? 2 por dia. Quem é meu intervalo de tempo? 1 dia. 2 vezes 1, 2. Entenderam? Então, nesse exemplo aqui, o 2 seria o meu lambda e o 2 seria a minha taxa também. Ok? Mas aqui eu não estou contando essa história do passado, eu estou definindo de cara já a contagem como distribuição Poisson. Acabou. Você não está pensando lá no processo de Poisson lá atrás. Tá bom? Eu vou tentar não confundi-los com isso. E, em geral, nessa parte do curso aqui, as pessoas nem mostram essa relação lá com aquele processo de Poisson. Estou mostrando porque vai ajudar vocês depois, em Probab 2, em processos estocásticos. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar e parar de gravar.